Eu queria, logicamente, falar rapidamente sobre a minha cidade. É uma cidade com 13 mil habitantes, 12.995, o último censo. Cidade que fica situada ao lado de Criciúma. Como diz o João, Criciúma fica ao lado de Siderópolis, né, João? Mas fica a 12 quilômetros de Criciúma. E é uma cidade que ela foi colonizada por italianos que vieram do norte da Itália, lá em 1891. Dia 18 de julho, mais ou menos, foi a data que chegou a primeira leva de italianos lá em Siderópolis e na região, Nova Veneza, Uruçanga, né, aportaram antigamente em Desterro, né, e depois foram a Laguna, de Laguna foram a Orleans, de Orleans a Uruçanga. E antes que eu esqueça, tem alguém de Siderópolis aqui? Não, porque senão sou obrigado a ter um tipo de palestra, senão sou obrigado a ter uma outra fala diferente. Né? Senão tem que ser uma fala mais sincera, se tiver, né? Tem alguém de Siderópolis? Não, né? Posso mentir à vontade, não tem problema. De Uruçanga tem? Quem é de Uruçanga? De Laguna? Ah, é? Uruçanga também tem? Ah, legal. Mas de Uruçanga, quando eles chegaram, os colonizadores chegaram em Uruçanga, e aí era tudo mato, logicamente, né? E aí abriram uma picada e foram até Siderópolis, que dá 12 quilômetros, e ali se instalaram na Praça da Matriz, né? E até foi uma mulher a líder desse grupo todo, que se chama Marta Roça Savariz. Ela batizou, né, juntamente com as famílias que lá chegaram, batizou Siderópolis, pela situação do relevo e ser muito parecido com a cidade de Belluno, na Itália, no norte da Itália, batizou Siderópolis antigamente de Nova Belluno. Né? Depois aí houve toda uma situação de trabalho na agricultura, formação dos núcleos, aquela coisa toda, e se descobriu que Siderópolis lá tinha uma jazida de carvão bastante grande, bastante enorme, e que gerou muita riqueza para a cidade. E houve o confronto com os índios, aquela coisa toda, para a ocupação das áreas, né? E nessa instalação da mineração, Siderópolis, Nova Belluno, passou a se chamar Siderópolis. Segundo os historiadores, por imposição na época do governo militar e pela questão que a CSN, que dominava toda essa exploração do carvão mineral, né, ela simplesmente não conversou com os colonizadores e chegou lá, né, e batizou de Siderópolis, que é a cidade da siderurgia, vindo do nome da extração do carvão mineral. E contam alguns, e até o ano passado, o ano retrasado, houve uma discussão lá, e até essas pessoas de mais idade, houve um movimento para a troca do nome, para voltar a se chamar Nova Belluno. E aí nós fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa, é lógico que hoje a geração de 50 anos para baixo, ela domina a maioria da cidade, né? E eles não viveram Nova Belluno. E essa pesquisa fica ao critério, a nossa lei orgânica, ela é a prerrogativa do prefeito abrir um plebiscito para escutar a população, né, da troca, da permuta, de retornar o nome ou não. E nós não abrimos porque, naquele momento, começou a haver uma divergência bastante grande. E, como prefeito, a gente entendia que a cidade tem que estar, na verdade, unida e não em função de uma discussão do nome da cidade e dividir a cidade. Né? Então, nós preferimos, nós dissemos o seguinte, para os dois movimentos, trabalhem no momento mais adiante, né, se faz uma votação e se decide por essa situação. Então, os dois movimentos continuam trabalhando. Mas queria dizer que eu também tive, só antes de terminar, na cidade de Siderópolis, aí em 58, dia 19 de dezembro de 58, nós fomos emancipados de Uruçanga, né, e completamos agora esse ano 53 anos de existência. Né, fizemos 120 anos, estamos comemorando 120 anos de colonização e comemoramos 54 esse ano de emancipação político-administrativa. E essa emancipação político-administrativa, como eu falei, aí veio o nome para Siderópolis, e o ciclo da mineração, nós éramos um município muito rico, assim, financeiramente muito rico. Nós éramos o município, só perdíamos em arrecadação para Criciúma.
no auge da mineração, tinha 7 mineradoras a todo vapor, nós tínhamos um número de habitantes maior do que nós temos hoje. Né? Hoje nós estamos com 13 mil, nós chegamos a ter 25 mil habitantes. E a mineração, ela causou um estrago ambiental muito forte. Se explorava o carvão mineral de uma forma que se agredia o meio ambiente, não existia legislação de obrigatoriedade para a recuperação do meio ambiente. As mineradoras, elas extraíam o carvão, geravam emprego, geravam renda, mas deixaram lá um ônus ambiental terrível, terrível, né, que hoje a cidade está mudando de cara por força de ações da Procuradoria Federal. E existia uma briga muito grande, porque a população começou a entender de que somente a geração de emprego não era suficiente, porque esse dinheiro, a maioria ia para o Rio de Janeiro, né, que a CSN ia lá, explorava o carvão e levava o dinheiro embora para o Rio de Janeiro, e aí, né, as benesses maiores eram de poucas pessoas. Né, e felizmente, por um lado, a exploração mineral ela acabou em 90 com o governo Collor. Ali nos anos 90, e a cidade foi impactada de forma negativa e não sabia o que fazer, porque os gestores, como o dinheiro entrava muito fácil, né, os gestores não se preocupavam na época de abrir uma outra atividade econômica. Por quê? Porque eu tinha um vereador lá que sempre brincava comigo. Ele dizia que o trem todo dia, de manhã cedo, eu acho que era 7 horas, 6h30, 7 horas, ele saía cheio carregado, né, com vagões, e também na parte da tarde. E quando ele passava, tinha as passagens que eram perigosas no centro da cidade, que aí dava o apito, aí, como dizia o vereador, que cada apito que o trem que dava era uma vibração do prefeito, porque ele sabia que era dinheiro no caixa dele, né, e certo, era dinheiro certo, não tinha, era muito dinheiro, muito dinheiro. E esse ciclo acabou, e aí a economia foi se diversificando. E aí eu quero fazer uma pausa bem rapidinho, para dizer para vocês que eu também tive a oportunidade, graças a Deus, de sentar nos bancos escolares lá das faculdades de Criciúma e também de Tubarão. Tive uma formação em administração de empresas e depois me formei em Direito na Unisul em Tubarão e voltei para a Unesc, né, a Unesc é a Universidade de Criciúma, para fazer uma pós-graduação em Ciências Políticas e Direito Público. Né, mas eu quero dizer para vocês que talvez, assim, o que mais me ajudou na minha vida, né, foi, na verdade, claro, que aliado todo o conhecimento que a gente adquiriu nos bancos escolares, mas essa vivência da administração pública, o contato com o público, isso me enriqueceu muito, me ensinou muito, né, e hoje eu sou uma pessoa, assim, a gente está no 8º ano, né, já um pouco, esses dias eu falei, a pessoa disse, mas eu não gostei que o prefeito disse, mas é verdade, a gente já está de língua arrastando, porque não é fácil, a gente trabalha de domingo a domingo, não tem sossego, mas, como disse o Jaime, é muito gratificante. Eu me sinto assim, eu até me emociono quando eu falo assim, me sinto feliz, satisfeito por realmente participar da transformação da nossa cidade. E eu, quando entrei na política, em 96, eu fui ser candidato a vereador, eu falava muito dos prefeitos, porque é político, porque não fez nada, porque é isso, porque é aquilo lá, como é que pode? E o meu pai um dia me chamou a atenção, se tu acha que ele não faz nada, tu vai trabalhar e vai ser político, e vai fazer e vai implantar aquilo que tu acha que é correto. E aquele dia que meu pai me falou, eu considero muito meu pai, a minha mãe, eu realmente comecei a pensar diferente. E aí um grupo de amigos, vamos ter um representante na Câmara de Vereadores, e aí eu perguntei, mas qual o partido? Não interessa o partido. Na época, eles não interessa o partido. E aí eu recebi um convite do meu partido, que eu estou até hoje, fui eleito vereador, e aí me surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito, porque o candidato nosso a prefeito tinha perdido a eleição e foi ser candidato a deputado estadual. E se elegeu do candidato a deputado e foi eleito deputado estadual. E aí nós ficamos, na verdade, sem a nossa liderança maior. E eu tinha, na época, né, tido a votação mais expressiva, e aí, não, então vai tu, tal. E aí eu perdi a eleição, em 2000. Mas quando eu perdi a eleição, foi assim,
um momento da minha vida muito difícil. Claro que ninguém gosta de, ainda mais uma derrota pública, né? Mas foi um momento que eu aprendi muito na minha vida, cresci muito na minha vida. Perdi no domingo, fui para ver como é que se diz, o escrutínio, na época ainda não era eletrônico. Passei onde o pessoal estava fazendo festa, cumprimentei o filho do prefeito vencedor. No outro dia de manhã cedo, 7 horas da manhã, de cabeça inchada, logicamente, né? Estava com aquilo latejando a noite inteira, mas assim eu tive não, eu vou agradecer as pessoas que me ajudaram. Comecei, fiquei 2, 3 dias agradecendo. Aquilo lá me fortaleceu muito, as pessoas, não, pô, que legal e tal. E na outra vez, aí fui de novo candidato, aí, né, fomos vencedor em 2004, e depois, pela primeira vez na história de Siderópolis, houve a reeleição, e nós conseguimos essa reeleição. Então, só para, né, rapidamente contar a minha trajetória política. Agora tive a oportunidade, através do meu partido, que nós temos uma divisão na Federação Catarinense, que era a vez da nossa região, a região carbonífera, de ser o presidente da FECAM, e também do nosso partido. E também Santa Catarina, né, estou representando Santa Catarina na Confederação Nacional dos Municípios, né, através da Federação Catarinense, que é uma vaga que é de Santa Catarina. Isso tem me dado também uma oportunidade de trabalho no movimento municipalista. A quem eu sempre não perco a oportunidade, João, eu já vou entrar no nosso tema, não perco a oportunidade de dizer que quando a sociedade como um todo entender que esse movimento municipalista, ele realmente é o que vai proporcionar a transformação de todo o nosso país e ter uma divisão de renda melhor, os municípios ter mais renda do que o Estado, do que a própria União, o Brasil ele vai ser muito melhor do que ele já está sendo no momento. Pode ter certeza disso. E isso é fruto, né, não é desse governo, são de vários governos que vêm, é uma história de 500 anos que vem assim, e que aí é uma luta dos prefeitos, esse movimento municipalista, e eu também fico muito feliz, né, de ver pessoas interessadas na administração pública. E também eu sempre escutei isso do meu pai. Se as pessoas de bem não se interessarem por entrar na administração pública, pode ter certeza, nós vamos perder a luta para as pessoas do mal. E elas vão tomar conta. Então nós temos que nos envolver. Os jovens têm que se envolver. E os jovens têm que se envolver, ninguém vai afrontar ninguém, mas é porque tem que se envolver, pessoas boas têm que se envolver para ver essa transformação. E quando nós fomos candidato lá em 2004, a nossa coligação, e aí eu já vou entrar agora, porque senão eu vou perder tempo e o João vai me chamar a atenção. E a Ivete também, né, Ivete? A Marli, todo o pessoal da Logos, a Dona Maria também da UDESC, a Raquelzinha, todo mundo vai me chamar a atenção aí, e vai se tornar chato a nossa conversa. Então, quando nós fomos, quando a gente foi registrar a nossa chapa, e como eu entendia, juntamente com o nosso grupo inteiro, nossa coligação, nós entendíamos que nós tínhamos que ter essa transformação da nossa cidade. E aí nós batizamos a nossa coligação, esquecemos todos os partidos, e batizamos a nossa coligação de Vida Nova para Siderópolis. E aí aquilo criou corpo. Pô, Vida Nova para Siderópolis, um jovem, eu tinha 28 eu fui vereador, com 34 eu fui prefeito. E tinha uma festa lá, já uma festa tradicional, e nós, a nossa marqueteira, que era antigamente chamada assim, hoje é o publicitário, ela criou uma situação que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, ela fez um bottom, a cor do nosso partido era a cor azul, e ela botou só no bottom, não botou nada porque não colocou outro, não colocou número de partido, não colocou nada. Só colocou assim, a cor da vida. Eu achei muito interessante aquilo ali. Então nós começamos a criar, né, a Vida Nova para Siderópolis e criamos o nosso lema de campanha, que era a igualdade para todos. Né? E o que era essa igualdade para todos? Era, na verdade, criar oportunidades em todas as áreas, em todos os segmentos, para toda a população, independente da cor político-partidária, do sexo, da religião, da condição financeira. Nós entendíamos que a cidade poderia ser diferente por essa condição de igualdade que nós tínhamos que criar para o sideropolitano.